Já imaginou se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra? Será que não precisaríamos fazer cursinhos de inglês? Seríamos uma potência mundial? Ou talvez a nossa história teria sido ainda mais difícil? Hoje vamos mergulhar em uma realidade alternativa e explorar como nosso país poderia ter sido completamente diferente se a Inglaterra tivesse conquistado estas terras. Para a gente entender o impacto que uma colonização inglesa teria no Brasil, precisamos primeiro voltar ao ponto de partida. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou às nossas terras. E desde o início, o interesse de Portugal nunca foi construir uma nação próspera, com cidades autônomas e educação acessível. O Brasil era apenas uma fonte de riquezas naturais. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, tudo era extraído daqui e enviado diretamente para a metrópole. O modelo adotado era o da colônia de exploração, e ele se baseava em 3 pilares: grandes latifúndios, trabalho escravo e uma rígida dependência econômica de Portugal. Um exemplo claro disso é o famoso Pacto Colonial. Por essa regra, o Brasil era proibido de comercializar diretamente com qualquer outro país. Tudo tinha que passar por Portugal. Isso significava que mesmo que uma cidade brasileira tivesse produção suficiente para crescer e prosperar, ela estava acorrentada por uma economia artificial e limitada. Tudo tinha que ser intermediado pelos interesses da coroa portuguesa. Ainda assim, nem tudo foi ruína. A colonização portuguesa também deixou heranças culturais importantes. A língua portuguesa se tornou um elo nacional que une pessoas de culturas muito distintas. O catolicismo moldou festas, crenças, símbolos e costumes que ainda hoje estão presentes no nosso dia a dia. E, ao contrário de outras potências coloniais, como a inglesa, os portugueses se misturaram, muitas vezes de forma forçada, com indígenas e africanos. Isso deu origem a uma identidade mestiça, complexa e única, que hoje é uma das marcas registradas do Brasil. Mas mesmo com esses elementos culturais, o Brasil cresceu sob uma base frágil. As elites locais eram formadas por grandes proprietários de terra, o povo era mantido analfabeto, e as oportunidades de desenvolvimento autônomo eram bloqueadas sistematicamente. Não havia incentivo para criar universidades, indústrias ou cidades planejadas. O país foi crescendo como uma engrenagem mal ajustada, grande por fora, mas precário por dentro. Mas e se quem tivesse chegado aqui fosse a Inglaterra? Será que a história seria diferente? Bem, enquanto o Brasil era mantido sob o controle do Pacto Colonial, do outro lado do continente, a Inglaterra implantava nas 13 colônias um modelo bem diferente. Ao invés de apenas explorar, os ingleses incentivavam a criação de comunidades permanentes. Famílias inteiras migravam para construir uma nova vida, muitas vezes motivadas por perseguições religiosas ou por oportunidades econômicas. Com isso, surgia ali um tipo de colônia voltada para o desenvolvimento interno, com comércio local, agricultura diversificada e, aos poucos, uma identidade própria. Diferente da rigidez portuguesa, os ingleses permitiam certa autonomia política, assembleias locais, conselhos comunitários, sistemas próprios de impostos. E embora ainda houvesse interferência da coroa, os colonos tinham mais margem para decidir os rumos do seu cotidiano. Além disso, o comércio era mais aberto. Eles podiam negociar com outras colônias, inclusive com países estrangeiros, o que impulsionava o crescimento econômico. Quando veio a independência em 1776, as bases para uma nação estavam prontas. Eles não começaram do zero, estavam preparados. Mas seria isso um padrão nas colônias inglesas? Na verdade, nem sempre. Basta olhar para outras partes do mundo onde o Império Britânico chegou. Na África, por exemplo, a colonização inglesa foi brutal. Povos inteiros foram divididos artificialmente, culturas foram esmagadas, e a exploração econômica deixou um rastro de instabilidade e pobreza que se estende até hoje. Na Índia, milhões foram submetidos a um regime colonial que drenou recursos por séculos. Houve fome, repressão e uma dominação que impediu o desenvolvimento local por gerações. Mesmo em lugares como a Irlanda, colonizada por ingleses bem antes das Américas, a relação foi marcada por massacres, opressão cultural e dependência econômica. Agora, sabendo disso, vamos imaginar o que poderia ter acontecido. Isso por si só, já mudaria completamente o destino do que conhecemos como Brasil. Mas a pergunta verdadeira é que tipo de colonização inglesa teria sido aplicada aqui? Cenário 1. Um Brasil como os Estados Unidos. Imagine um Brasil que desde os primeiros séculos, recebe imigrantes ingleses dispostos a construir uma nova vida. Ao invés de cidades caóticas e mal estruturadas, surgem povoados planejados, com assembleias locais, comércio próprio e escolas funcionando antes mesmo de a metrópole enviar ordens. A língua oficial seria o inglês, claro. E você talvez nem conhecesse palavras como saudade ou feijoada. Em vez disso, nossa cultura seria moldada por tradições britânicas, chá das 5, arquitetura vitoriana, feriados anglo-saxões. Cidades como São Paulo ou Salvador teriam outros nomes, New Boston, Kingston, ou quem sabe South York. Economicamente, esse Brasil alternativo teria liberdade para negociar com outros países, formar indústrias locais e inovar.
Sem o pacto colonial, nossas riquezas naturais teriam sido transformadas em poder interno, e não apenas drenadas para a metrópole. A escravidão, ainda que presente, teria sido abolida mais cedo, como ocorreu no Império Britânico em 1833. Isso significaria uma integração social maior, com mais educação, mais mobilidade e menos desigualdade racial. E politicamente, com assembleias regionais e uma cultura de autonomia, a independência do Brasil poderia ter vindo muito antes, talvez no final do século XVIII, como nos Estados Unidos. E com ela, viria uma Constituição forte, imprensa livre, universidades de prestígio e, quem sabe, um papel de liderança global. Mas e se o outro lado tivesse acontecido? Cenário 2. Um Brasil como a Índia ou a África. Agora imagine o oposto. Um Brasil colonizado como a Índia foi, ou como partes da África foram. Nada de autonomia. Os ingleses chegam aqui como dominadores, com o único objetivo de extrair o máximo de recursos, ignorando a cultura local, os povos originários e qualquer chance de construção nacional. Neste cenário, a floresta amazônica teria sido loteada por empresas britânicas desde o século XIX. Povos indígenas seriam exterminados ou confinados em reservas isoladas. As cidades seriam apenas entrepostos comerciais, com infraestrutura feita exclusivamente para escoar riquezas. Tudo a serviço da metrópole. O ensino seria restrito aos filhos da elite colaboracionista. A maioria da população, indígena, negra ou mestiça, teria acesso zero à educação. A imprensa seria censurada. A cultura brasileira como conhecemos, essa mistura viva de ritmos, sabores, línguas e crenças, talvez nunca tivesse nascido. Em seu lugar, um padrão britânico rígido, distante, frio, imposto à força. Pior ainda, o Brasil talvez nem existisse como um país. O território poderia ter sido dividido em diversas colônias independentes. País São Paulo, Reino do Sul, um estado norte-amazônico. Cada um com sua moeda, seu exército, sua bandeira e, talvez, suas guerras. O resultado? Um Brasil fragmentado, desigual, sem identidade própria e completamente dependente dos interesses de uma potência estrangeira. Rica em recursos, mas pobre em alma. Agora me diz, o que você acha que teria acontecido? Seríamos iguais os Estados Unidos? Ou seríamos igual à Índia? Deixe sua opinião aí nos comentários. Aproveite para ver o vídeo que fizemos em que o Brasil nunca deixou de ser uma monarquia. Será que estaríamos melhores hoje? Deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!